Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, tá? Vou estar trabalhando com vocês aí nessa disciplina de robótica. Sou engenheiro de controle e automação, também sou técnico em mecatrônica e a gente vai estar desenvolvendo esse conteúdo de robótica que é tão importante aí para diversos cursos durante esse período aqui com vocês, tá? Então a gente vai iniciar com as definições existentes aí na robótica. Depois a gente vai passar aí por mais algumas definições, vamos entender o funcionamento de um braço robótico, sua geometria, seu funcionamento, as classificações existentes, os tipos de robô, o que é robótica industrial, o que é a robótica residencial, né? Então tudo isso a gente vai estar trabalhando, falando um pouquinho com vocês para vocês poderem entender. Vamos também falar um pouquinho mais à frente sobre indústria 4.0, que está totalmente ligado à robótica. Mas aí para a gente iniciar esse processo, a gente tem que falar sobre algumas definições que são super importantes, né? Que ligam diretamente a esses conceitos que a gente vem trabalhando. Então vamos começar a dar uma olhada nessas definições aqui que nós temos. Se a gente olhar, a gente tem aí, ó, mecatrônica, automação e robótica. São três títulos, né, que nós temos e que estão sempre conversando um com o outro. No caso, a mecatrônica, a automação e a robótica. Por quê? Você precisa de conceitos de mecatrônica, de automação, para que a gente possa trabalhar essa robótica aí, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é mecatrônica, definir o que é automação, para a gente poder entender e prosseguir. Bom, aqui a gente tem algo que representa um pouco sobre o que seria a mecatrônica, né? Vocês podem ver aí, a gente tem essas três setas que estão convergindo para a mecatrônica, que elas estão falando exatamente o que é composta a mecatrônica. Pessoal, se a gente parar para analisar a definição de mecatrônica e de automação, a gente vai ver que é basicamente a mesma, tá? Aí eu falo, Everton, então quer dizer que é a mesma coisa? Não, vou explicar essa diferença aí para a gente poder entender. Aqui em mecatrônica, a gente vê aí a informática, né? A gente vê a mecânica e a gente vê a eletricidade. Eu até falaria eletroeletrônica, né? Essa mistura aí desses elementos para a gente poder ter a mecatrônica. Então a gente tem como definição da mecatrônica, tá? Essa daí, ó. Ela surgiu de forma originalmente no Japão, né? Foi criada aí através da vida de profissionais engenheiros elétricos, eletrônicos, mecânicos, que se viram obrigados a aumentar uma solução, a inventar uma solução para aumentar a produtividade. Porque o cara trabalhava só com engenharia elétrica, o outro trabalhava só com engenharia mecânica, eles tinham que conversar muito para poder realizar uma máquina que conseguisse realizar aí a automação desse processo, né? Então, na definição real, seriam basicamente as engenharias tradicionais, né, reunidas, como a mecânica, a elétrica, o controle em si e a computação, para automatizar processos produtivos, né? Vamos dar uma olhada aí, uma lida nessa definição que a gente tem. Ela pode ser vista como uma filosofia relacionada à aplicação combinada aos conhecimentos de áreas tradicionais, coisa que a gente acabou de mencionar, unindo isso de forma integrada. Para quê? Para que a gente tenha, tá, de fato aí uma automação industrial, um produto sendo realizado através de uma automação. Tranquilo até aí em relação à mecatrônica? Então vamos voltar aqui e vamos caminhar um pouquinho mais para a gente poder falar sobre um sistema mecatrônico, para a gente poder entender o que seria um sistema mecatrônico, né? Como ele está ligado à direta automação, você tem aí alguns conceitos, né? Você tem aí o sistema mecânico, você tem aí os sensores que vão gerar essa informação. Esse processamento vai ser dado através de um coletor que vai coletar essa informação e vai processar ela, que vai gerar uma ação e onde esses atuadores vão realizar aí, na verdade, essa função. Então vamos lá. Se a gente entender um pouquinho sobre isso aí, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um sensor de temperatura que está numa sala para acionar um ventilador
quando eu tiver uma temperatura 25 graus Celsius. Um exemplo. Então, eu tenho um sensor que está medindo a temperatura todo o tempo e ele está gerando o quê? Uma informação. Eu tenho programado no meu sistema que se eu atingir 25 graus Celsius, eu vou ligar esse ventilador. Ou seja, eu tenho uma ação. Quem é meu atuador? O motor do ventilador, que é um motor elétrico. O sistema mecânico fica a par relativo à ventoinha desse ventilador, as pás desse ventilador que vão estar gerando aí o vento para resfriar aquele local. E aí ele vai começar a ventilar até um determinado momento onde essa sala vai diminuir essa temperatura, digamos assim, né? Esse sensor agora vai me dar uma outra informação, onde eu teria, por exemplo, aí 20 graus Celsius. Gerou essa informação, eu vou ter um processamento diferenciado. Qual é a minha ação? Desligar aquele ventilador. Então esse atuador vai ser desligado, o sistema mecânico vai parar e o sensor vai obter novas informações. Pessoal, reparem que aqui eu preciso do homem atuando em algum momento? Não preciso do homem atuando, certo? Com o meu sensor, com o processamento, com todos os processos que a gente tem aqui, não há necessidade de uma atuação humana. Então a gente tem aqui um nível de automação, né? A gente tem aqui um nível de controle desse processo, mesmo que seja bem básico, a gente tem. Então isso é um sistema automatizado, isso é um sistema mecatrônico, onde envolve aí sistemas diferentes. Eu estou envolvendo aí a eletrônica, estou envolvendo a computação, estou envolvendo a mecânica, estou envolvendo a elétrica, ou seja, diversos conceitos para poder criar isso, tá? Então a mecatrônica é a utilização dessas engenharias básicas para automatizar um processo produtivo. Agora vamos dar uma olhada aí no conceito do que seria automação, né? Olha o conceito de automação aí, galera. A automação é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e da computação para efetuar o controle de processos produtivos. Aí fala assim, pô, Everton, você está louco. É a mesma coisa que você acabou de falar em automação. Em mecatrônica. É a mesma coisa. Então quer dizer que elas são idênticas? O técnico em mecatrônica, o técnico em automação é a mesma coisa? Não, há uma diferença. A mecatrônica ela vai se preocupar muito mais com o hardware do sistema, né? Como na verdade você vai fazer aí a parte mecânica, como você vai trabalhar com as placas eletrônicas, com os sensores e assim por diante. A automação ela vai se preocupar um pouquinho mais, tá, com o software do sistema. Como é que eu vou controlar isso tudo, interligar, fazer com que eles se comuniquem para que eu tenha de fato essa automação. Então, as duas trabalham em conjunto. Reparem que se eu não tenho a automação, eu não tenho a parte de software em comunicação direta com o meu hardware, eu não vou conseguir automatizar, eu não vou conseguir pegar um produto, produzir ele, né, tirar ele da esteira, levar para um outro local, ter essa coleta de dados e produzir esse produto no final, tá certo? Então isso é algo que a gente precisa ter em mente relacionado à automação e à mecatrônica. E aí as duas elas se comunicam justamente para a gente conseguir, na realidade, fazer esse processo da robótica. Porque ali um braço robótico, você tem aí uma quantidade de cálculos mecânicos para você montar um braço robótico, fazer com que ele trabalhe numa área específica que é muito grande. Então isso está ligado à mecatrônica, está ligado à automação, isso tudo converge num único projeto para que a gente possa ter uma fábrica ou um processo automatizado. Tranquilo? Beleza? Então, caminhando aí um pouquinho mais para a gente poder entender esses conceitos. Bom, aqui eu tenho 3 tipos de automação, tá? A automação ela é dividida em 3 tipos, a gente classifica assim, tá? E a primeira classificação, galera, ó, a primeira classificação é, na realidade, a automação fixa ou também automação rígida. Essa automação, ela, na verdade, tem aí algumas características. O importante é vocês gravarem essas características, tá? Nos nossos questionários, nas nossas trabalhos e provas, a gente vai estar trabalhando em cima
dessas características aí. E a primeira característica que a gente tem, né, é a da automação fixa. Essa automação fixa, ela na realidade produz um único produto. Então eu tenho uma única máquina, essa máquina na verdade ela é toda projetada para que eu produza aquele produto e eu não vou mudar essa máquina de alguma forma para ela produzir um produto diferente. Então, como eu passo toda parte do meu tempo de produção produzindo um único produto, eu vou ter algumas características, correto? Qual seria a primeira característica aí? Um volume de produção altíssimo. Eu só produzo um único produto. Então, por exemplo, eu tenho lá a produção de uma garrafa PET, tá? Eu vou produzir só a garrafa PET naquela máquina. Eu não vou alterar aquela máquina para que ela produza um outro tipo de garrafa PET ou alguma outra coisa. Não vou fazer essa alteração. Então, eu vou só produzir garrafa PET 24 horas por dia. Eu vou ter um volume alto de produção. Com isso, meu custo vai baixar, né? Porque você está produzindo um único produto e você não altera essa máquina. Normalmente, essa máquina tem um custo bem elevado, tá? Em relação a tudo que a gente trabalha aí dentro da automação. Então, esses são os conceitos que eu quero que vocês gravem em relação à automação, no caso, rígida ou fixa, tá? Lembrando que vocês vão ter isso, vocês têm todos esses dados na apostila para que vocês possam estudar em conjunto com o que a gente está falando. Bom, aí mais à frente a gente tem a automação flexível, tá? A automação flexível, galera, ela na verdade você tem uma máquina onde você já faz pequenas mudanças, pequenas programações para que você possa na realidade ter um produto similar. Um produto na verdade que ele seja quase idêntico àquele que você está produzindo, mas não é o mesmo produto. Vou dar um exemplo. Você está produzindo caneta, certo? E essa caneta tem a tinta azul. Beleza, você está produzindo caneta, legal, de tinta azul. Aí agora eu vou fazer uma alteração naquela máquina, onde eu vou alterar um pouco a logo da empresa e tudo mais, e vou produzir uma caneta de tinta vermelha. Você vai ter que alterar os padrões daquela máquina, você vai ter que alterar, na realidade, aquilo que você está trabalhando ali para produzir um produto diferente. Concorda comigo que o volume de produção dessa máquina vai ser menor do que o volume da automação fixa? Porque eu estou produzindo 2, às vezes até 3 produtos diferentes. Sabe, a gente vê muito isso em indústrias que fazem linha para produção de refrigerante. Ora você produz a Coca-Cola numa linha, ora você produz o Guaraná. Tudo bem que a Coca-Cola normalmente tem uma linha exclusiva, tá? Mas Guaraná e outras bebidas, às vezes a gente alterna a garrafa, alterna, obviamente, o líquido, o rótulo, tudo que está ali. Então, você vai ter que reprogramar essa máquina para receber essas informações. Então, obviamente, característica da automação flexível é que ela tem aí um nível de produção menor. Você pode fazer essas adaptações, tá? Para que você consiga aí produzir um produto muito similar, mas que no final é um produto diferente. Beleza? Tranquilo até aí? E aí a gente tem a automação programável. Essa automação programável, a gente tem aí um cara que é bem interessante, que são os robôs industriais, né? Esse robô industrial, ele na realidade, ele está aí fazendo um trabalho para a gente de um maquinário que na realidade você pode produzir produtos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um braço robótico, tá? Eu vou programar ele para pintar um motor de carro. Eu posso mudar aquela ferramenta ali que está nesse braço robótico e posso colocar, por exemplo, uma pistola de solda. Eu posso fazer essa adaptação. Então, os robôs industriais, como os braços robóticos, né, e máquinas CNCs, que são máquinas através de controle numérico, onde você programa ela para poder realizar um produto diferente, eu posso trocar de produto a hora que eu quiser, dependendo da função daquele equipamento, tá? Então, obviamente, você vai ter um nível de produção muito baixo. O que vai acontecer? Eu vou ter também um valor agregado a esse produto muito alto. Ele não vai ter um custo muito barato, que eu vou ter que alterar essa máquina, programar ela novamente para ter um novo produto.
Então, por exemplo, com uma CNC, eu posso produzir uma bucha de um eixo, como eu posso produzir uma engrenagem, né? Posso produzir, por exemplo, o próprio eixo, alguma coisa assim do tipo. Então, eu vou estar programando essa máquina. Então, isso envolve a programação da pessoa que está ali, envolve uma série de questões que o custo se eleva aí bastante em relação a isso. Tranquilo, pessoal? Então, a gente viu aí os 3 tipos de automação. Entendemos a definição do que é automação, entendemos a definição do que é mecatrônica. E aí, hoje, nesse vídeo, a gente fecha a nossa aula relativa a essa parte inicial da robótica. A gente vai voltar aí a falar sobre esses conceitos, mas nesse primeiro momento, a gente encerra a nossa aula com esses 3 tipos de automação: fixa, flexível e programável. A gente precisa entender aí exatamente esses elementos. Só para a gente poder fechar, passar aqui um slide para vocês, ó, o gráfico que a gente tem da automação fixa, automação flexível e da automação programável, conforme diversidade de produtos a serem produzidos e volume de produção. Então, ó, vê lá, automação fixa, eu tenho um volume de produção altíssimo, diversidade quase nenhuma, né? A flexível é mais mediana, tanto na diversidade quanto no volume, e a programável eu tenho uma diversidade muito grande, porém um volume de produção bem baixo, quase nulo, tá certo? Então essas são as características aí que nós temos perante a esse processo. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu?